Vamos lá, capítulo 2, espaços vetoriais, seção 2.2, espaços vetoriais. Aqui nós vamos definir um pouquinho melhor, né, o que são espaços vetoriais. Comece considerando o seguinte: seja V um conjunto, tá bom? Um conjunto não nulo, e sobre ele estão definidas as operações, tá bom? De adição e de multiplicação por escalar. As operações usuais, da seguinte maneira: para todo o V pertencente ao conjunto V, tá bom? Então, o vetor U mais o vetor V, eles também pertencem a V, tá? E de modo que também para todo alfa pertencente aos reais e para todo U pertencente a V, esse produto aqui, ó, o alfa vezes U, ele também pertence a V. Note que essas duas operações, elas são fechadas, tá bom? Significa que você somar dois vetores desse conjunto, ele vai continuar nesse conjunto, ele não vai ultrapassar esse conjunto. Da mesma maneira, se você tiver um alfa pertencente aos reais e multiplicar por um vetor, isso também vai estar dentro do próprio conjunto V, não pode sair desse conjunto. Então, a gente chama essas operações de operações fechadas, tá bom? Então, você tem a soma e a multiplicação aqui definidas, tá? Então, um conjunto que tem essas duas operações, ele é um espaço vetorial se ele obedece mais 8 propriedades, 4 da adição e 4 da multiplicação, tá certo? Por escalar, não é isso? Então, é essa a ideia aqui. Então, esse conjunto vai ser um espaço vetorial se ele tiver essas duas operações e se ele atender mais 4 propriedades da adição e mais 4 propriedades da multiplicação por escalar. Quais são as 4 propriedades da adição? A gente já viu alguma coisa disso na aula passada. Primeira propriedade, a gente tem que existir aqui a associatividade, tá bom? Então, isso aqui deve existir, né? A associatividade. Propriedade 2 aqui da adição, tem que existir a comutatividade, tá bom? Então, U mais V igual a V mais U. Terceira propriedade aqui, tem que existir o elemento neutro, tá bom? Então, para todo zero pertencente a V e para todo U também pertencente a V, então, o vetor U mais o vetor nulo ou zero, né, o elemento neutro, tem que ser o próprio vetor U. Quarta propriedade aqui é o elemento simétrico, tá bom? Então, para todo U pertencente a V, então vai existir um menos U, né, isso pertencente a V, que é o elemento simétrico, de modo que o U somado com esse elemento simétrico menos U vai dar zero. Tá? Então, as 4 propriedades da adição aí, e agora nós precisamos verificar mais 4 propriedades da multiplicação. Propriedade 1 da multiplicação é uma espécie de uma associatividade aqui também, ó. Alfa, beta vezes U, então vai ser igual a alfa, que multiplica beta vezes U. Então, isso aqui tem que ser, né, tem que existir, ser verificado. Alfa mais beta vezes o vetor U. Uma distribuição aqui, tá bom? Então, isso aqui tem que existir, essa distributividade aqui, ó. Ok? Então, tem que funcionar aí. M3. Agora, a gente tem outro tipo de distribuição, agora do alfa em relação aos vetores, tá bom? Então, ó, alfa U mais alfa V também tem que existir. E, por fim, o elemento neutro, 1 vezes o vetor U, tem que ser o próprio vetor U. Claro, considerando U, V aí, pertencente ao conjunto V, e alfa, beta são números reais, tá certo? Se for observado isso,
Então, já pode-se definir que o que está sendo verificado aí é um espaço vetorial, tá bom? No caso aí, é um espaço vetorial real, tá certo? Espaço vetorial. Tem que ter as duas operações e essas 8 propriedades. 4 em relação à adição, 4 em relação ao produto, à multiplicação, tá? Interessante o seguinte, algumas observações. Primeira, não estranhe se você está começando esse curso de álgebra linear, tá? Mas a gente já pode antecipar que são vários conjuntos, né, que observam essa estrutura de espaço vetorial. Vários deles, matrizes, polinômios, os próprios vetores, pontos, né, no R2, no R3 ou no Rn, e assim sucessivamente. Entretanto, todos eles são chamados de vetores. Eles vão se comportar e vão poder ser escritos como vetores, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, matrizes, polinômios, aqui, ó, polinômios e outros conjuntos, né? A gente vai poder trabalhar com eles da mesma maneira que a gente trabalha com vetores. Na verdade, eles são chamados de vetores de fato, tá certo? Depois você vai ver que isso tem, como isso tem uma lógica mais nítida, né, mais prática, mais à frente, quando se trabalhar, tá bom? Depois, nós estamos chamando esse espaço vetorial real em oposição a complexo, ou no lugar, não é isso? De chamar de espaço vetorial complexo. Aliás, não é nem no lugar, né? É porque o nosso contexto aqui, de fato, é trabalhar com os números reais. Então, você poderia ter espaço vetorial complexo, tá certo? Quando você estiver trabalhando com números complexos, mas no nosso caso, estamos trabalhando com números reais, então o nosso espaço vetorial é real. O resto do curso inteiro vai se limitar a essa abordagem, tá certo? Na próxima videoaula eu vou continuar essa seção 2.2 e a gente vai trabalhar alguns exemplos e demonstrações que comprovam que um conjunto é um espaço vetorial.